Hoje, o culto falou muito sobre amor, o poder do amor de Cristo, o amor dele nos constrange, a graça dele nos envolve, e essa palavra amor, a nossa vida depende dela. Nós precisamos amar nós precisamos de amor para dar, as pessoas que estão ao nosso redor precisam de amor. Paulo fala que existem 3 coisas fundamentais para a vida: fé, esperança e amor. Porém, a fé e a esperança, em algum momento, ela vai cessar. Quando Cristo voltar, fé e esperança, a gente não vai precisar de fé e esperança na eternidade, só que o amor é eterno, o amor continua. A ideia de que o amor, ele nunca acaba, o amor, ele nunca morre. Quando nós somos arrebatados por um amor verdadeiro, aquele amor que me envolve, aquele amor que me fascina, aquele amor que me constrange, eu não quero perder esse amor, eu quero que esse amor dure a vida toda. Não é essa a ideia quando você se casa? Quando você fez os seus votos, eu te amarei, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Ou seja, o amor, ele vai durar pela nossa vida. O amor, ele será eterno. O amor, ele vai durar enquanto nós estivermos aqui vivos. Todos querem esse amor duradouro, esse amor verdadeiro. Tem uma música que expressa um pouco: querida, não tenha medo, eu te amei por 1000 anos, eu te amarei por mais 1000 anos, não deixarei nada levar embora o que está na minha frente. O tempo todo eu acreditei que te encontraria, o tempo trouxe seu coração para mim, eu te amei por 1000 anos, eu te amarei por mais 1000. Uma letra linda, que celebra o amor, um amor eterno, um amor duradouro, aquele primeiro amor, que você experimentou ali no noivado, no namoro, os seus olhos brilhavam quando você via a sua noiva, seus olhos brilhavam quando você via o seu namorado, que hoje é seu marido, aquele amor que fazia o coração bater mais forte, aquele amor que fazia você levantar da cama e ir até ele, porque você não via a hora de encontrá-lo, de dar um abraço, de dar um beijo, de conversar, de olhar nos olhos, de saber como foi o dia. E talvez você disse palavras semelhantes a essas. Você disse palavras: olha, eu te amo e esse amor será eterno. Eu te amo e o meu coração foi arrebatado por ti. Você arrebatou o meu coração. Eu tremo quando eu estou ao seu lado, porque é isso que você faz em mim. Palavras assim são celebradas quando um ama o outro. Mas depois de 5 anos, depois de 10 anos de casados, parece que essas palavras se perderam pelo tempo. Palavras assim não são ditas mais. Aquele desejo de encontrar um namorado, um noivo, você acordava pela manhã, você falava: hoje eu não vejo a hora de chegar 8 horas da noite, porque eu combinei com a minha namorada, com o meu noivo, nós vamos sair para comer uma pizza, e você ficava contando as horas. Hoje você sai às 6, 7 horas para trabalhar, e quando chega ali pelas 6 horas da tarde, você fala: eu tenho que voltar para casa, encontrar ele, olhar para a cara dela. O que aconteceu? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele romantismo? Foi embora durante os anos? O que levou esse amor embora? Isso acontece comigo, acontece com você. Se não prestarmos atenção, aquele amor se vai.
o romantismo se vai, aquilo que me encantou não me encanta mais. Isso não acontece só no casamento, isso acontece também no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, se não prestarmos atenção, durante os anos ele se vai. O primeiro amor, aquele encanto que eu tinha por Cristo, aquele desejo que eu tinha por Ele, pela Sua palavra, pelo culto, pelas músicas, aquele desejo que eu tinha de ser transformado, aquele desejo que eu tinha de compartilhar Cristo, de evangelizar, aquilo depois de 5, 10, 15 anos se foi. E agora vir à igreja é um peso. Participar de um culto é algo maçante. Ouvir uma pregação é algo chato. Eu não vejo a hora de acabar o culto para ir para minha casa, porque eu estou aqui apenas cumprindo uma rotina. Da mesma forma que o primeiro amor acaba no casamento, se não prestarmos atenção, ele acaba também no nosso relacionamento com Cristo. E nós vamos ver a história de um homem hoje, um homem que as palavras dele celebra o amor dele por Deus, mas em determinado momento, esse amor se foi. Em determinado momento, a vida espiritual dele estava fria, apática. Ele tinha se tornado um religioso. Eu estou falando do rei Davi, o grande rei Davi, o homem que escreveu a maioria dos salmos. E eu quero começar aqui com um texto de 2 Samuel, capítulo 7, aqui Deus fazendo promessas a Davi. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo, para ser o rei de Israel. Você cuidava de ovelhas, você estava no pasto, você não tinha nada para ter uma proeminência, para crescer, a sua família era uma família simples, eu tirei você de lá e transformei você no rei de Israel. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Lembra do seu amor me constrange? Deus está falando, Davi, eu tirei você lá do pasto e transformei você numa pessoa grande, famosa. Agora, sabe por que você se tornou grande, famoso? Porque eu sempre estive com você. A minha presença ao seu lado fez toda a diferença. A palavra de Deus, a promessa de Deus aqui é que a presença dele nunca sairia do lado de Davi. E o texto continua: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aqui nós vemos um relacionamento íntimo. Deus decide se relacionar com Davi, e nesse relacionamento ele está dizendo, eu te amo, Davi, e o meu amor é eterno, o meu amor não muda, eu quero abençoar você, eu amo você a ponto de mandar o meu filho morrer no seu lugar, eu te amo, Davi, e eu vou abençoar você ricamente. Eu prometo, imagina um casamento, traga à sua mente uma aliança entre duas pessoas. Deus está fazendo aqui uma aliança eterna com Davi. Eu amarei você para sempre. O meu amor nunca será retirado da sua vida. A sua descendência, a sua família será abençoada pelo meu amor. O trono nunca sairá da sua família. Sempre haverá um descendente seu rei. E aqui é interessante, porque o que Deus tinha em mente, Salomão, sim. Os próximos descendentes de Davi, claro que sim. Mas o que Deus tinha em mente
era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo, o Messias. Ele está dizendo: eu escolhi você, Davi, e a partir de você, através de você, um descendente virá, esse descendente é o próprio Messias, ele reinará eternamente. Então, qual que é aqui tem uma promessa e aqui tem uma missão. A promessa de Deus: eu vou abençoar você e os seus descendentes. Agora Davi tem uma missão aqui, porque da linhagem dele viria o Messias, da linhagem dele viria aquele que amaria o mundo a ponto de entregar a sua própria vida. Então, qual que é a postura de Davi? Viver de tal forma que glorificasse o Messias, viver de tal forma que honraria o Messias, viver de tal forma que o Messias seria anunciado às outras nações e até mesmo dentro do povo de Israel. Então ele tinha a tarefa de anunciar o Evangelho. Uma promessa com uma missão. As palavras de Davi depois dessa promessa: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Aqui é interessante, porque ele entra no tabernáculo, diante do Senhor, e ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que ele não tinha capacidade de se tornar tão grande assim, ele reconhece que é tudo pela graça, é tudo pelo amor, e aqui ele está dando a palavra dele, ele está se comprometendo. Aqui nós vemos um Davi submisso, aqui nós vemos um Davi que ama de fato o Senhor. Ele está na presença do Senhor, ele está no tabernáculo com o coração quebrantado, com o coração alegre, constrangido pelo amor e pela graça. Ele reconhece que ele é pequeno e que Deus é o Senhor e que ele é o servo. Então ele se humilha, ele tem uma postura correta diante do Senhor, e aqui também ele faz juras de amor, e essas juras de amor, ele diz: e como se não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor? E agora aqui é interessante: ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Eu grifei: tuas palavras são verdadeiras, porque nesse momento nós vemos um homem, Davi, diante do seu Deus, dizendo: o Senhor é soberano, o Senhor é cheio de graça, o Senhor trata o ser humano com bondade, com amor, porque eu não merecia, eu sou pequeno, e mesmo assim o Senhor resolveu me amar, e o Senhor não apenas está abençoando a minha pessoa, mas o Senhor está abençoando a minha descendência, e ele diz: as suas palavras são verdadeiras, a tua palavra é verdadeira, a tua vontade é perfeita. É por isso que, se você abrir no Salmo 119, escrito por Davi, ele diz: a tua palavra é lâmpada para o meu caminho, a tua palavra é luz que dirige os meus passos. Eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei. As tuas palavras são justas, são verdadeiras, são retas. Nós vemos um Davi aqui comprometido, nós vemos um Davi aqui que de todo o coração ele anseia pelo Senhor, ele ama o Senhor, ele faz juras de amor pelo Senhor. Ele poderia pegar aquela frase daquela música: amei o Senhor por 1000 anos e te amarei por mais 1000 anos. E eu creio que esse era o desejo do coração dele. E eu creio que de todo o coração Davi amava o Senhor assim. Em 2 Samuel 7, o texto que nós lemos, nós vemos amor e compromisso de Davi. Devoto. Igual você está aqui hoje.
De todo o coração você deseja amá-lo, você deseja obedecê-lo, você deseja honrá-lo. Só que no capítulo 11 de 2 Samuel, nós estamos no capítulo 7. 4 capítulos depois, nós vemos um Davi frio, um Davi calculista. Em 2 Samuel 11, nós vemos um Davi adulterando. Em 2 Samuel 11, nós vemos Davi arquitetando um plano para matar o seu amigo, que era o marido da mulher que ele havia adulterado. Em 2 Samuel 11, nós vemos um Davi totalmente diferente, um Davi frio, um Davi mentiroso, um Davi com o coração endurecido. O que aconteceu nesse período de 2 Samuel 7 a 2 Samuel 11? Cadê aquele Davi fervoroso? Cadê aquele Davi sedento? Aquele Davi que ama a palavra, que ama ser fiel? Ele se perdeu nesses capítulos. Da mesma forma que eu e você. Da mesma forma que você se perdeu no casamento. Da mesma forma que você se perdeu na vida espiritual. Você olha hoje para você, você se via frio, apático, mas alguns meses atrás, alguns anos atrás, você era fervoroso, envolvido no ministério. Seu coração batia mais forte pela palavra, por uma vida de oração. Hoje você não ora, hoje você não consegue ler a Bíblia, hoje você não consegue nem jejuar. Cadê aquele marido que os olhos brilhavam quando olhava para a esposa? Hoje não brilha mais, se perdeu pelos anos. Isso aconteceu com Davi. Isso pode acontecer comigo e com você. E se você perdeu esse amor, aquele primeiro amor, principalmente por Cristo, porque quando você perde o primeiro amor por Cristo, quando você deixa de amá-lo de todo o seu coração, as outras áreas da sua vida começam a entrar em decadência também. Se você ama Cristo de todo o coração, você vai amar o seu cônjuge de todo o coração. Se você, aos poucos, vai deixando de amar a Deus de todo o coração, o amor no seu casamento também vai sendo minado. E hoje eu quero falar sobre de volta ao primeiro amor. Eu quero retornar àquele amor. Eu quero que o meu coração bata mais forte por Cristo. Porque se o meu coração bater mais forte por Cristo novamente, o meu coração novamente vai bater mais forte pela minha esposa, pelo meu marido. Porque o amor dele vai me preencher. O amor dele vai me envolver. E a partir do momento que eu recebo dele, eu terei agora amor para dar. Davi, ele teve que encontrar o caminho para retornar ao primeiro amor. E o Salmo 51 mostra isso. O Salmo 51, a primeira coisa que nós vemos para retornarmos ao primeiro amor é lidar com o pecado. Se eu perdi o primeiro amor, se eu não o amo mais como eu deveria amar, é porque o pecado entrou no lugar. O pecado entrou no lugar do amor. E o pecado aqui me afasta dele. O pecado agora faz com que eu não enxergue o amor dele, a graça dele, como eu deveria enxergar. Salmo 51, versículo 2, 3 e 4, aqui eu peguei eu não peguei o versículo todo, mas Davi dizendo: purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. O Salmo 51 foi escrito logo depois de 2 Samuel 11. Davi adultera, Davi mata o amigo, ele tenta esconder tudo aquilo, e nesse momento ele é confrontado por um profeta, e ele é confrontado por esse profeta, o profeta fala: você pecou, você errou, e aí ele se arrepende e ele escreve o Salmo 51.
E naquele momento, logo após ser confrontado pelo profeta, quando o profeta chega e fala: você pecou, Davi, você errou, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. O que significa lidar com o meu pecado? É reconhecê-lo. E no original aqui, o reconhecer aqui é o termo yadá. Yadá significa conhecer, literalmente é conhecer. É eu trazer à mente, é eu parar de tampar o sol com a peneira e ser sincero comigo mesmo. Eu preciso olhar para o meu pecado. Não dá mais para escondê-lo. Não dá mais para ficar justificando. Sabe por que o seu relacionamento dentro do seu casamento está frio? Porque você justifica o seu pecado. Quando a sua esposa chega para você e fala: você fez isso, eu não gostei do que você fez. Qual que é a sua resposta? Ah, mas eu fiz isso porque sempre tem um motivo, sempre tem uma justificativa. Eu fui bruto por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu estou agindo assim porque você agiu assim primeiro comigo. Para com isso. Para de justificar o seu erro. Para de dar desculpa. Para de contar mentira. Você falou de forma bruta porque você está bruto. Você está falando de forma áspera. É porque você se perdeu no caminho e esse pecado tomou conta do seu coração. E você é bruto. E você tem que chorar por causa desse pecado. Seu coração está insensível, então você tem que olhar para a sua insensibilidade, olhar de frente, lidar com ela e falar: eu sou insensível, eu sou murmurador, eu sou insatisfeito. Por que você está reclamando? Ah, porque o feijão está duro. Não, você está reclamando porque você tem um coração murmurador, você tem um coração insatisfeito. Olha de frente para o seu pecado. Lida com ele, reconheça-o. Ele está aí. Davi diz: eu reconheço o meu pecado. Eu dormi com uma outra mulher. Eu matei o meu amigo. E eu fiz um plano para esconder tudo isso. Ele está dizendo: eu reconheço, eu fiz isso. Não adianta eu colocar uma desculpa. Davi poderia ter dito: ah, eu adulterei porque foi mais forte do que eu. Não, eu reconheço, eu pequei. Eu pequei. Ele poderia ter dito: ah, eu tentei esconder, porque se as pessoas descobrissem a verdade, como ficaria a minha imagem? Então eu tentei dar um jeitinho. Não, ele está dizendo: eu pequei. Enquanto você não lidar com o seu pecado, enquanto você não olhar para aquilo que está acabando com a sua vida, com o seu casamento, com o seu trabalho, e falar: isso é pecado, e eu reconheço que isso é pecado, enquanto você não fizer isso, a sua vida não vai para frente. Enquanto você não fizer isso, você não vai ver melhoras, porque o pecado leva você para fundo do poço. E o pecado gera morte. Morte significa separação. Literalmente separação. Por que as pessoas estão se separando de você? Por que as pessoas estão se afastando de você? Por que você está se afastando das pessoas? Pecado gera morte. Morte é separação. A partir do momento que eu vivo no pecado, a partir do momento que eu tenho um estilo de vida pecaminoso, e o estilo de vida pecaminoso aqui envolve, é muito abrangente. Vícios no linguajar, vícios pornográficos, tantas outras coisas, a forma que eu falo, a forma que eu me porto.
do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, esse tempo que eu fico acordado, eu preciso ser sincero e reconhecer quais são os meus pecados. Sabe para quê? Para falar: purifica-me, limpa-me. Eu sou insensível. Tira essa insensibilidade do meu coração, porque ela está acabando comigo. Porque ela está acabando com o relacionamento entre eu e os meus filhos, entre eu e a minha esposa, entre eu e o meu marido. Tira essa amargura do meu coração, porque ela está acabando comigo. Purifica-me dessa amargura. Purifica-me desse meu pecado. Eu sou um mentiroso. Eu conto mentiras, eu invento mentiras para tentar me safar. Porque se eu falar a verdade, a casa cai. Então eu fico inventando mentiras, contando histórias, para passar uma imagem que eu não sou. Então, purifica-me. Acaba com a mentira na minha vida, porque eu sou mentiroso. Então, purifica-me, Senhor. Isso é lidar com o pecado. Eu preciso ser limpo. É isso que Davi está falando. Davi está falando: eu tenho problema na área sexual, limpa-me dessa pornografia. Eu tenho problema porque eu sou o rei de Israel. Eu sou o comandante do exército. E se alguém fizer algo que possa atrapalhar os meus planos, como se o marido de Batseba descobrisse, a casa poderia cair. Então, já que eu sou o rei, sou o comandante do exército, eu tenho o poder, eu mando matá-lo. Aí ele está falando: limpa-me dessa arrogância, purifica-me dessa arrogância, porque eu não sou nada. Eu saí do pasto, eu cuidava de ovelhas e o Senhor me colocou aqui, só que o poder me corrompeu. O poder me corrompeu. Então limpa-me, purifica-me. É isso que nós precisamos, é isso que você precisa fazer. E aí ele reconhece: justa é a tua sentença. Justa é a tua sentença. Ele está dizendo: o salário do pecado é a morte, e eu mereço morrer. Aquilo que o Senhor colocar sobre mim como sentença, eu não posso. O que eu vou falar? O Senhor está com a razão. Sabe qual é o nosso problema? Vivemos no pecado, amamos o pecado, não queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Aí as coisas começam a ir de mal a pior, tudo começa a dar errado, o casamento começa a entrar em ruína, os filhos começam a se afastar, entram nas drogas, os filhos se tornam rebeldes. Mas eu nunca coloquei a palavra do Senhor dentro da minha casa, eu nunca de fato quis viver aquilo que Ele tem para mim dentro do meu lar, dentro do meu casamento. E Davi está falando: olha, aquilo que o Senhor colocar agora como sentença, eu não posso reclamar, porque eu procurei com as minhas próprias mãos. Eu procurei com as minhas próprias mãos. Então o Senhor é justo. Se o Senhor quiser me condenar, e o salário do pecado é a morte, o que Deus fala para ele? Você não morrerá. O que Deus está falando para ele? Davi, você merece a morte, mas alguém já morreu no seu lugar, então você não vai morrer, porque o meu próprio filho vai morrer naquela cruz, no seu lugar. Isso é lidar com o pecado, é reconhecer, é pedir pela purificação, é ter
a ciência de que o meu pecado merece punição, só que essa punição Cristo carregou. Cristo levou o meu pecado, Ele morreu no meu lugar. Então, como eu retorno ao primeiro amor? Primeiro passo, lidar com o pecado. Segundo passo, lidar com a culpa. Eu preciso tirar a culpa do meu coração, a culpa que está pesando sobre os meus ombros. A culpa. Eu errei, eu falhei feio, eu fui o causador do divórcio, eu fui o causador de afundar a minha família, eu sou o culpado de estarmos hoje no vermelho, endividado. Eu sou o culpado hoje por vermos os nossos filhos espalhados, longe de casa, longe do lar. Eu sou o culpado, a culpa é minha. Davi diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Porque ele se arrependeu, ele pediu perdão, mas a culpa não deixava ele dormir. Ele acordava pela manhã com a seguinte culpa: você matou aquele homem, e você quer dar agora um de santo? Você é adúltero, você adulterou. Você tem coragem de olhar nos olhos de alguém e falar: seja fiel no seu casamento, sendo que você não foi? No adultério, a mulher ficou grávida e a criança morreu. Imagina Davi carregando essa culpa. Eu tive a atitude, eu fui o adúltero, e o resultado desse adultério foi um bebê, uma criança nascendo, e aquela criança morreu. A culpa é minha. E quando ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ele está falando: eu não consigo viver com essa culpa. E no original, o livra-me traz a ideia de salvar. Ele precisava ser salvo, ele precisava de salvação, porque a culpa acabava com ele. Não é isso que acontece com você? A culpa massacra. A culpa faz você andar cabisbaixo. Por causa da culpa, você não consegue olhar nos olhos das pessoas. Por causa da culpa, você não consegue viver bem consigo mesmo. A culpa acaba com o seu emocional. A culpa está acabando com você. Até quando você vai viver se culpando? E até quando você vai viver culpando o outro? Até quando você vai ficar culpando o seu marido, culpando o seu pai, culpando a sua mãe, culpando você mesmo? Até quando você vai carregar esse peso, essa culpa? Você precisa ser salvo dessa culpa. É como se houvesse um mar e Davi estivesse afundado nele. Davi estivesse lá no fundo e ele não conseguia sair de lá. A culpa o rodeava por todos os lados. E aí que Deus tira ele lá do fundo. Aquele peso não pesava mais. Sabe por quê? Porque da mesma forma como Cristo morreu para pagar pelo pecado de Davi, Cristo morreu também carregando a culpa de Davi. Eu fico imaginando Davi chorando, se culpando, e Deus trazendo a mensagem do Evangelho: Davi, levante-se, porque Cristo carregou a culpa pelo seu pecado. Mas uma criança inocente morreu, Cristo carregou essa culpa na cruz. Mas eu mandei matar o meu amigo, Cristo carregou essa culpa lá na cruz. Você se culpa
por coisas que você fez com seus pais, por coisas que você falou, e eles morreram, e você não teve como mudar isso, e você traz essa culpa até hoje. Você não precisa carregar essa culpa, porque Cristo a carregou na cruz. Você se culpa pelos erros do passado, isso fez com que os seus filhos se desviassem, e você não consegue conviver com essa culpa. Cristo carregou essa culpa na cruz. A partir do momento que você se arrependeu verdadeiramente e pediu perdão, você pode deixar essa culpa. Você não deve carregá-la, porque ela vai acabar com a sua vida. Terceiro passo para voltarmos ao primeiro amor é lidar com a religiosidade. Eu preciso lidar com a minha religiosidade. É interessante, em 2 Samuel 11, quando o profeta chega para confrontar Davi, o profeta chega contando uma história. Um certo homem muito pobre tinha uma ovelha, e ele fazia de tudo por aquela ovelha, era a única ovelha dele, e tinha um outro homem muito rico, com milhares de ovelhas no pasto, muito rico. E esse homem rico faz um jantar e pede para o homem pobre sacrificar a única ovelha que ele tem para celebrar, para fazer aquela janta, para fazer aquela refeição. O profeta falando isso para Davi. Davi fica nervoso, fica bravo. Onde já se viu uma coisa dessa? Esse homem rico vai restituir em dobro, o triplo, vai restituir. Onde já se viu ele fazer uma coisa dessa? Está errado. O profeta está contando uma história, uma parábola, para falar do que Davi havia feito. Só que ele não percebe. Davi está se tornou um religioso. Ele vai ao tabernáculo, ele oferece os seus sacrifícios, ele lê a Bíblia, mas isso se tornou uma religiosidade que não afeta mais o coração dele. Ao ponto que o profeta tem que falar: Davi, eu vou ter que desenhar? Então tá, eu vou desenhar. Davi, é você aqui, ó. E aí a ficha cai. E por que eu falo que Davi entrou numa religiosidade? Porque no Salmo 51, versículo 12, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Por que ele está falando? Devolva a alegria da salvação, porque Davi tinha perdido. Ele perdeu o prazer da eternidade, ele perdeu o prazer da salvação, ele perdeu o prazer nas coisas de Deus. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, porque num determinado momento ele parou de obedecer. Ele não colocava em prática a vontade de Deus, a palavra de Deus. E ele está falando: devolva-me a alegria da tua salvação, porque eu perdi, eu me tornei um religioso, me tornei uma pessoa extremamente crítica, critico todo mundo, eu sou ótimo para apontar o erro do outro, porque religioso faz isso, fariseu faz isso, consegue com detalhes mostrar o erro do outro e mostrar o que o outro tem que fazer, mas ele mesmo não faz na sua própria vida. É isso que Davi fez quando o profeta foi lá. O profeta estava falando dele mesmo através de uma história. O profeta contou uma história para falar: Davi, é você. Só que ele não consegue enxergar, porque a religiosidade cega. Se alguém chegar para você e perguntar, me fala,
Quais são os pecados que você tem cometido? Quais são os pecados que você tem, né, praticado aí no dia a dia? Se essa pessoa chegar e falar, não me recordo de nenhum, não me recordo, agora não me vem à mente. Hoje mesmo eu fui uma pessoa tão santa, orei, li a palavra. Hoje eu acho que eu não pequei, não me vem à mente um pecado que eu tenha cometido hoje. Religioso, fariseu, perdeu a alegria da salvação. O profeta está confrontando Davi, e é sobre a própria vida de Davi. Ele fala, quem? Cadê a pessoa? Vamos lá. A religiosidade faz isso. Se você é uma pessoa que enxerga todos os pecados do outro, você enxerga todos os pecados do seu marido, mas você não consegue ver o seu. Você enxerga todos os erros da sua esposa, mas você não consegue ver o seu. Você se tornou um religioso. Você se perdeu no meio do caminho. Você tem que falar, devolva-me a alegria da tua salvação. Porque você perdeu o prazer da salvação. Falar de eternidade, falar que Cristo vai voltar para que passemos a eternidade juntos. A salvação, o céu, a eternidade. Isso não me dá mais prazer, porque eu estou envolvido com tantas outras coisas, eu estou preocupado com tantas outras coisas, esse negócio de salvação, de eternidade, e Jesus, não volta hoje. Eu não quero que o Senhor volte hoje. Se eu perguntar aqui, você gostaria que Cristo voltasse hoje? Você quer que Cristo volte agora? Se você ficar meio assim, não, espera mais um pouco. Você está precisando falar, devolva-me a alegria da tua salvação. Porque a eternidade não tem sido tão prazerosa quanto outras coisas. Ver a tua volta e passar a eternidade no céu não tem sido tão prazeroso quanto outros projetos que eu tenho aqui. Projetos de construir uma família, de me casar, de ver meu neto, de construir minha casa. Essas coisas trazem tanta alegria ao meu coração. Essas coisas não são erradas, são bênçãos de Deus. Mas se essas coisas trazem mais prazer e mais alegria ao meu coração do que a própria salvação e a eternidade, eu não estou muito diferente de Davi. Eu preciso orar, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Eu preciso acabar com a religiosidade da minha vida. O que é religiosidade? Vir aqui no culto. E amanhã, viver do mesmo jeito, reclamando, xingando, gritando, sendo ofensivo, bruto. Só que domingo que vem eu estou aqui para a Santa Ceia. E vou ser o primeiro a fazer a inscrição lá do dia 1º de maio, porque eu preciso ir lá para ouvir uma mensagem. Eu preciso ir lá para conhecer novos irmãos na fé. Religiosidade, porque na segunda-feira nada muda. Dentro de casa, nada muda. Não tem pelo menos uma tentativa, uma iniciativa para mudar. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, você precisa sair da religiosidade. Eu vou falar uma coisa agora, porque eu dei o exemplo dos casais. Eu estou usando o termo religiosidade para o nosso relacionamento com Deus. Mas dentro do casamento, talvez um termo apropriado seria rotina. Nosso casamento entrou na rotina.
Mas no namoro não era assim. Que tal trazer então para hoje a alegria que você tinha no passado? O que fazia o seu noivo ficar alegre? O que você fazia que dava alegria para ele? O que vocês faziam juntos que eram prazeroso e vocês não fazem mais hoje porque vocês estão na rotina? Traga de volta. Davi está orando a Deus: devolva-me a alegria da tua salvação. Talvez você tenha que chegar para sua esposa e falar: devolva-me a alegria que você me dava quando você fazia isso, isso e isso. Você chegar para o seu marido e falar: eu quero de volta aquela alegria, aquele prazer que quando você me abraçava em público, quando você fazia aquilo me alegrava o coração. Talvez você precise ter essa conversa com ele, com ela. Devolve-me a alegria que tínhamos lá no passado. Aquilo trazia prazer, trazia satisfação. Aí sim vocês vão voltar ao primeiro amor. E por último, de volta ao primeiro amor, lidar com o evangelismo. Lidar com o evangelismo. Salmo 51, versículo 12. Versículo 12 não, versículo 13, está errado ali. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Uma das tarefas de Davi era compartilhar o evangelho, era compartilhar a palavra, mas ele tinha cessado com isso. Ele tinha parado com isso. A missão dele, através dele viria Cristo, viria o Messias, então ele tinha que proclamar aquilo. Nós estamos aqui graças a Cristo, Cristo nos alcançou. Nós precisamos proclamá-lo, nós precisamos falar do amor dele para as pessoas. E é por isso que ele diz: então ensinarei os teus caminhos. E é interessante, porque no termo aqui, a ideia traz: eu vou ensinar o que já aprendi. Porque se eu chegar para você: você precisa falar de Cristo, você fala assim: nossa, mas eu não sei. Tem pessoas mais aptas. Se você está na igreja há algum tempo, há alguns anos, você já aprendeu alguma coisa a respeito do amor de Cristo, a respeito da vontade dele. Se você aprendeu, você pode ensinar através de uma oração, um versículo, uma palavra. Talvez a única coisa que você saiba hoje é: Cristo te ama. Talvez é isso que você vai ter que falar e fazer uma oração. Cristo pode mudar a sua situação, Cristo pode mudar o seu casamento, e eu vou fazer uma oração por você. É isso que você precisa fazer. E é Cristo o caminho. Cristo precisa ser falado, Cristo precisa ser anunciado. Apocalipse, tem uma igreja lá, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E alguns estudiosos colocam dentro desse primeiro amor o evangelismo, o anúncio de Cristo. Pelo fato de, quando o evangelho chegou em Éfeso, o evangelho bombou. O evangelho se alastrou de tal forma que as pessoas estavam envolvidas pelo evangelho, vivendo o evangelho era o centro de tudo. Então as pessoas compartilhavam o evangelho, os pecadores se arrependiam. Então muitos estudiosos trabalham com a ideia de que o primeiro amor ali, o evangelismo está envolvido. Aquela igreja havia perdido o fervor evangelístico. E Davi também, porque ele está falando: eu preciso que o Senhor faça algumas coisas,
Então eu ensinarei. O então aqui está nos remetendo a alguma coisa que vem antes. Se isso acontecer, aí sim eu estarei apto para evangelizar, estarei apto para compartilhar o Evangelho. Há quanto tempo eu não sento com uma pessoa que não é cristã? Há quanto tempo eu não faço uma oração por ela? No seu trabalho, está assim de pessoas atormentadas, com problemas, e você tem o Evangelho. Ore por ela. Fala, Cristo pode abençoar a sua vida, Cristo pode mudar a sua trajetória. Há quanto tempo você não vai na casa de um parente? Só que você não vai na casa desse parente, porque agora você é crente. E você não gosta do ambiente daquela casa. Como que Cristo vai chegar lá? Através de você. Eu quero encerrar falando uma coisa. E presta atenção no que eu vou falar. Todos nós aqui, e eu me coloco no primeiro da lista, todos nós estamos sujeitos a perder o primeiro amor, a perder aquele amor que nos impulsionava, seja no casamento, seja na vida com Deus, todos nós estamos sujeitos a isso. O único em que o amor nunca vai se perder é Cristo. Eu posso perder o meu primeiro amor por Ele, mas Ele nunca vai perder o primeiro amor por mim. Você pode perder o seu primeiro amor por Ele. Você pode em algum momento deixar de amá-lo. Você pode em algum momento deixar de ter prazer na salvação. Mas Ele nunca vai deixar de amar você. Aquela letra daquela música, te amei por 1000 anos, te amarei por mais 1000. Eu e você, nós podemos, essa frase pode estar na nossa boca. Mas daqui uma semana, daqui um mês, aquilo só foi uma palavra dita. Mas aquela frase, te amei por 1000 anos, te amarei por mais 1000, na boca de Cristo, é verdadeira. Porque o amor dele por mim e por você não vai se perder. E a prova disso é que ele está aqui hoje, puxando a sua orelha. Da mesma forma que ele puxou a orelha de Davi. Davi se perdeu, e Davi perdeu aquele primeiro amor. Mas mesmo Davi tendo adulterado, mesmo Davi tendo mandado matar o seu melhor amigo, Deus olhou para ele e falou, eu continuo te amando, vem cá, eu vou te tirar desse fundo do poço. E Ele quer tirar hoje você do fundo do poço. Ele continua te amando hoje aqui. Mesmo que você não tenha tanto amor para dar para Ele, Ele tem todo o amor para te dar. Se você quer sair do local que você está hoje, se agarre no amor dEle, no perdão dEle. E tudo aquilo que você ouviu hoje aqui, peça para Ele fazer com que isso se torne realidade na sua vida. E que você volte a experimentar o primeiro amor. Amém? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.